Então a gente começa aqui, discutindo as relações que existem entre essas duas palavras aqui, cromossomo e cromatina. Como vocês viram na aula passada comigo, né? Os genes estão localizados nos cromossomos. São trechos da molécula de DNA que compõem os cromossomos. Mas eu não falei para vocês a definição exata de gene na aula anterior. Na verdade, não existe uma definição que atenda a 100% das pessoas, não. A definição de gene é algo bastante complicado em genética, o que é curioso, né? Afinal de contas, é uma entidade fundamental na compreensão dessa parte das ciências biológicas. Na aula de hoje, a gente vai compreender um pouco mais sobre a estrutura do gene, vai começar a compreender como de fato é essa entidade. A gente vai começar a compreender o que é um gene no DNA que compõe os cromossomos, principalmente o que não são os genes, tá? Já que os genes não compreendem toda a molécula de DNA que está presente nos cromossomos, como eu disse na aula anterior. Os cromossomos, obviamente, contêm o DNA, né? A parte da constituição dessa entidade celular que carrega a informação genética. Mas também há proteínas associadas a esse DNA. O conjunto dessas duas coisas compreende os cromossomos. Como vocês todos sabem, o ser humano tem 23 pares de cromossomos, 22 pares de autossomos e um par de cromossomos sexuais. E a gente vai discutir um pouco sobre isso mais para frente, tá bom? Mas e essa outra palavra cromatina, né? Que vocês talvez vejam em curso de biologia celular ao longo de sua formação? Pois é, cromatina é o termo que a gente aplica quando a gente está se referindo a um dado trecho de DNA, de um cromossomo, e as suas proteínas associadas. Por exemplo, se a gente estiver visualizando esse trecho da molécula de DNA aqui, visualizada, na verdade, de forma real por microscopia eletrônica, né, a gente consegue visualizar um trecho da molécula de DNA e as proteínas associadas a esse DNA, formando essa estrutura aqui. Ao conjunto das duas coisas, a gente dá o nome de cromatina. E a gente vai ver que tem uma série de funções na manutenção dos genes e dos genomas, tá? Mais para frente vai ficar claro isso. A figura que eu apresentei inicialmente para vocês, aqui à direita, né, no slide introdutório dessa aula, é o cromossomo no seu estado condensado e duplicado, encontrado na fase M, né, a metáfase, a fase M do ciclo de divisão celular, da mitose. Mas, na verdade, durante a intérfase, né, que compreende talvez para a maioria das células um maior período de vida da célula durante o ciclo celular, o DNA nos cromossomos se encontra de uma maneira completamente diferente a essa figura visualizada aqui à direita. O DNA continua associado a proteínas, mas na verdade numa configuração que não é condensada dessa forma e certamente não é duplicada desse jeito aqui. Então cada cromossomo é uma longa molécula de DNA, uma longuíssima molécula de DNA que tem proteínas associadas a ela. E essas proteínas se associam ao DNA formando dois tipos principais de estruturas. A chamada fibra de 10 nanômetros e a fibra de 30 nanômetros. A gente vai ver bastante sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas essa é a configuração que em que o DNA se encontra num núcleo em intérfase, né? No núcleo de uma célula em intérfase. As funções da cromatina são principalmente compactação física e regulação. Mas a função mais fácil de compreender é essa última aqui, proteção. Pouco eu vou falar sobre ela porque é bastante óbvio que uma molécula de DNA a qual se associam proteínas é mais protegida do que uma molécula de DNA que está livre em solução, que é muito menos estável. Na verdade, o DNA dos cromossomos, se não estiver associado às proteínas que a gente vai ver daqui a pouco, constituindo a cromatina, ele é muito instável, muito frágil, facilmente degradado. Mas nesse estado de cromatina, onde vem associado com proteínas específicas, é um DNA estável, protegido dessa degradação. A gente vai ver daqui a pouco como funcionam as funções da cromatina na compactação física do DNA e na regulação do genoma. Muito bem, como o genoma de um organismo é organizado, afinal de contas? A gente vai focar ao longo dessa disciplina toda no ser humano. Em alguns casos eu vou dar exemplos comparativos de outras espécies, mas na maior parte dos exemplos vão ser com informações do ser humano. A palavra genoma tem mais ou menos essa descrição aqui, que é uma descrição que não é completamente
verdadeira em 100% dos casos, mas ela pode ser utilizada com segurança por todos vocês na maioria deles. É o complemento, o conjunto de todo o DNA de um organismo. Então, se você considerar o genoma humano, tem 2 grandes conjuntos de moléculas de DNA dentro de uma célula do ser humano. Tá? Existe o genoma dos cromossomos, que são encontrados no núcleo da célula. Né? A maioria das nossas células tem um núcleo, e dentro desse núcleo há os cromossomos. O conjunto do DNA, de todo o DNA compreendido nesses cromossomos, é chamado genoma nuclear. Então são ali várias moléculas de DNA lineares, pois cada cromossomo é compreendido por uma longuíssima dupla fita de DNA, né? Uma fita dupla de DNA, ou um dsDNA linear. Tem extremidades aqui, uma desse lado, uma lá do outro lado. Como eu falei antes, aqui eu estou representando o cromossomo nessa configuração que todos vocês conhecem em formato de X, mas vocês devem imaginar, como eu mostrei no slide anterior, que num núcleo em intérfase, na verdade, a longuíssima molécula de DNA do cromossomo se encontra em outra configuração, não nesse formato aqui em X. Mas o genoma humano, na verdade, compreende uma outra parcela. É a fração do DNA, a parte do DNA que é encontrada dentro de organelas do tipo mitocôndria. Vocês todos conhecem as mitocôndrias do ensino médio e não é surpresa para vocês talvez, mas as mitocôndrias têm o seu próprio genoma, ao qual a gente dá o nome de genoma organelar, ou no caso mitocondrial. Na natureza, as mitocôndrias não são as únicas organelas que possuem seu próprio genoma, não. Mas como a gente está falando do ser humano, basta saberem que existe o DNA mitocondrial ou genoma mitocondrial. Cloroplastos de plantas, por exemplo, têm seu próprio genoma também, mas não vem ao caso nessa disciplina. Tá? O genoma mitocondrial do ser humano é composto por uma única molécula ou um único tipo de molécula de DNA circular, como essa que está mostrada aqui. Não é muito longa, mas também não é muito curta. Tá? A gente vai ver alguma coisa sobre genoma mitocondrial ao longo dessa disciplina, mas ele não vai ser tema fundamental da maior parte das nossas discussões. Tá? Quantas moléculas de DNA lineares, portanto, existem compreendendo o genoma nuclear de uma célula do ser humano? Bom, a melhor maneira de responder isso é depende da célula. Tá? Como a gente vai ver, para a maior parte das nossas células, né, que são diploides, existem 2 conjuntos de cromossomos, 2 conjuntos de 23 cromossomos, sendo 22 cromossomos do tipo autossomo e um par de cromossomos sexuais. Então a gente tem 22 pares de autossomos mais um par de cromossomos sexuais, compreendendo aí 46 cromossomos, e portanto nos núcleos das nossas células diploides existem 46 longuíssimas moléculas de DNA linear, que compreendem cada uma um cromossomo. E no genoma da mitocôndria existe um único tipo de molécula de DNA circular. Bem, para comparação, né, como eu falei para vocês, o tema dessa disciplina não é mostrar informações de outras espécies, a gente vai focar no ser humano. Mas eu vou falar um pouquinho de outras espécies, porque talvez seja interessante. É interessante para vocês saberem, por exemplo, que os cromossomos do ser humano estão nessa forma de DNA linear, mas nem todas as espécies possuem genoma linear, não. Muitos procariotos, muitas bactérias possuem DNA circular compreendendo o seu genoma. O cromossomo de uma célula bacteriana, em muitos casos, é um DNA circular. A bactéria mais utilizada nos laboratórios de biologia molecular, por exemplo, Escherichia coli, ela tem um único cromossomo circular, que é uma longa molécula de DNA circular. Tá? E existe por célula apenas uma cópia desse cromossomo, desse único cromossomo. Tá? Mas existe variabilidade, como eu falei. Para os eucariotos diploides, existem 2 conjuntos de cromossomos, né, lineares. Mas o número de cromossomos varia bastante de espécie para espécie. Veja, por exemplo, o caso do ser humano, onde existem 22 cromossomos do tipo autossomos, mais um cromossomo sexual em cada conjunto haploide, né? Se você estiver considerando uma célula diploide que tem 2 conjuntos desses de cromossomos, tem 22 pares de autossomos e um par de cromossomos sexuais, que pode ser um par de cromossomos X nas mulheres ou um conjunto X e Y nos homens. Vejam que em outros mamíferos a situação é um pouco diferente. Tem 19 pares de autossomos, mais um par de cromossomos sexuais. Em alguns organismos
unicelulares do tipo protozoários têm centenas de cromossomos, né? Então existe variabilidade na natureza no número de cromossomos, no conjunto de haploide de cromossomos que existe numa célula. Então, em organismos diploides, 2 conjuntos; em organismos que do tipo procariótico só tem um conjunto do único cromossomo, por exemplo, em E. coli. Mas existe variabilidade. Em algumas leveduras, por exemplo, pode ser que a levedura esteja na sua forma haploide, então tem um único conjunto de 16 cromossomos, ou na sua forma diploide, onde tem 2 conjuntos de 16 cromossomos lineares. Tá? O tamanho do genoma, pessoal, também varia bastante. E aqui vale um ponto, tá? Bastante interessante, que a gente vai ver em mais detalhes num slide posterior. O tamanho do genoma varia bastante de organismo para organismo, como vocês estão vendo aqui. No caso do genoma humano, medido aqui por essa unidade de medida, 3.200 MB. MB significa milhões de bases, megabases. Na verdade, a unidade de medida do DNA, no seu formato de dupla fita, né, ele é pares de bases. Então, onde você lê aqui MB, está significando milhões de pares de bases. Porque as duas fitas em conjunto, complementares, né, cada nucleotídeo pareia com o nucleotídeo da fita complementar, e isso compreende um par de nucleotídeos, um par de pares de bases. Ou um par de bases, Então aqui MB significa milhões de pares de bases. No caso do genoma humano existem 3.200 milhões, ou seja, 3 bilhões e 200 milhões de pares de bases. E outros organismos aí têm outros tamanhos de genoma. Até um genoma bastante pequeno aqui, como o genoma de E. coli, que contém 4 milhões e 600 mil pares de bases. Tá? Caso alguém esteja se perguntando, puxa, mas o tamanho do genoma parece estar relacionado com o fato de que organismos como Homo sapiens, complexos, etc., têm um genoma maior, e organismos unicelulares têm um genoma menor. Parece realmente existir essa tendência, embora eu deva dizer como biólogo que o termo complexidade de um organismo não é algo que possa ser definido tão bem, não, ou tão facilmente, tá? Não há por que dizer que um organismo do tipo encontrado no camundongo, os músculos, é menos complexo do que o Homo sapiens. No entanto, seu genoma é menor. Então a gente tem que pensar muito bem quando a gente fala essas coisas. Mas é fato que existe variabilidade aqui, variação. E parece existir uma tendência a organismos multicelulares, como são o caso desses eucariotos aqui, possuírem genomas maiores. A gente vai ver num próximo slide aí o que de fato tem uma boa correlação com o fato de o organismo ser multicelular. Tá? Falando um pouco sobre ploidia, né? Eu falei agora há pouco sobre conjunto haploide de cromossomos, que algumas células nossas são diploides, né? Vamos ver isso um pouco mais em detalhes. Na verdade, um lembrete do que vocês já viram no ensino médio, mas focando na situação do ser humano, nesse slide, tá? Uma célula diploide contém no interior do seu núcleo, que é uma organela, né, envolvida aqui por uma membrana, cheia de poros, como vocês estão vendo. No interior do núcleo da célula diploide existem os cromossomos, de modo que cada cromossomo tem também um par. É um par de cromossomos homólogos. Por exemplo, aqui os cromossomos roxo, os cromossomos de cor amarela, os cromossomos de cor azul. São mostrados aqui nessa figura, de forma simplificada, 3 pares de cromossomos homólogos. O conjunto haploide de cromossomos aqui é um cromossomo roxo, um amarelo e um azul. E como vocês estão vendo, numa célula diploide existem 2 conjuntos haploides de cromossomos. Lembram do ensino médio, né? Essa é uma célula que tem um conteúdo 2N aí de material genético. Porque existem 2 conjuntos haploides, N, de cromossomos. Na parte de baixo dessa figura, a gente vê o que acontece numa célula haploide desse mesmo organismo. Então, no interior do núcleo dessa célula, existe agora apenas um conjunto haploide de cromossomos. Tem um azul, um amarelo e um roxo. Não são as únicas 2 ploidias de uma célula. Você pode ter células com outros múltiplos, né, de conjuntos haploides de cromossomos. Existem células, por exemplo, que são triploides em organismos que não são ser humano. Outros organismos têm conjuntos triploides de cromossomos.
significando essa célula triploide tem no seu núcleo 3 conjuntos de cromossomos homólogos. Então teria 3 cromossomos roxos, 3 amarelos, 3 azuis. E no ser humano, como que é a ploidia das nossas células, né? Na imensa parte das nossas células existe um conjunto diploide de cromossomos. São células diploides, a maioria das nossas células. Lembrando que existem células do ser humano que não têm núcleo, tá? Então, não se pode falar em ploidia para essas células, porque o material genético nuclear não existe nessas células, tá? No ser humano também existem células haploides, com um único conjunto de cromossomos haploides. E essas células são restritas à linhagem germinativa, no caso do ser humano, óvulos e espermatozoides, que, como vocês se lembram do ensino médio, são geradas a partir de células diploide progenitoras, através do processo chamado meiose, que é um tipo de processo de divisão celular que reduz a ploidia, né, da célula progenitora à metade. Mas o ser humano também, talvez vocês não saibam disso, e tem raras células que possuem ploidias maiores. Células poliploides, que têm vários conjuntos haploides de cromossomos no seu núcleo. Um tipo de célula raro dessa daqui é o megacariócito, uma célula, né, do tecido sanguíneo envolvida na formação das células do sangue, de um tipo especial de célula do sangue. E os megacariócitos têm uma ploidia muito grande. Existem aí dezenas de conjuntos haploides de cromossomos no interior do núcleo dessas células. Tem uma razão de ser para isso daí, em termos da fisiologia dessas células. Quem quiser saber um pouco mais sobre os megacariócitos e a origem das células que eles derivam, que são as plaquetas, na verdade são fragmentos de células, né? Pode vir falar comigo na aula, tá? Muito bem, a gente falou agora há pouco numa outra tabela sobre o tamanho do genoma de diferentes organismos. Aquela última coluna que foi apresentada anteriormente, nesse slide aqui, relacionando o tamanho do genoma nesses diferentes organismos, está repetida aqui nesse slide, tá? Com algumas outras informações, por exemplo, sobre plantas. Então, antes que algum de vocês imagine que o genoma humano é o maior genoma existente na natureza, não é, tá? Existem organismos que possuem genomas muito maiores do que o genoma humano. Algumas plantas possuem genomas da 2 ou 3 ordens de magnitude maiores do que o genoma humano. Então, acabem com essa ideia aí na cabeça de vocês que o ser humano é o pináculo, né, em termos de complexidade, e, portanto, tem aí o genoma mais complicado existente na natureza. Não é verdade. Não é verdade mesmo, tá? A segunda coluna dessa tabela é muito interessante também, talvez até mais, porque ela carrega informação sobre o número de genes dos organismos. Primeira coisa, como vocês estão vendo nessa tabela, existe variação entre diferentes espécies. No caso do ser humano, que está circundado ali por um retângulo vermelho, existem aí ao redor de 20 mil genes descritos, conhecidos. Professor, o que significa genes conhecidos, descritos? Significa que tem genes que ainda não foram descritos suficientemente, ou talvez ainda nem sejam conhecidos da ciência? Sim. O genoma humano foi completamente sequenciado, mas na verdade a definição do que é um gene e os pedaços que não contêm genes é algo que está em franco processo de desenvolvimento ainda. Mas a gente tem uma boa noção que o número de genes deve ficar em torno de 20 mil, talvez um pouquinho mais. Mas ainda existe espaço para a descoberta de novos genes. É um universo todo que a gente está olhando, né, no nível molecular mais básico da estrutura do genoma, que ainda não foi completado. Muito bem, pessoal. Também alguém pode olhar nessa segunda coluna e prestar atenção que os números aí parece que são um pouco menores em organismos unicelulares procarióticos. Realmente, existe uma tendência para organismos unicelulares procarióticos terem um número de genes menor, tá, do que organismos eucarióticos multicelulares. Lembrando que existem eucariotos unicelulares, por exemplo, como essas leveduras aqui, que também parecem ter um número de genes um pouco menor. Mas, às vezes, essa regra não é válida em 100% dos casos. Por exemplo, esse protozoário aqui, que tem uma estrutura muito simples e é um organismo unicelular, possui muitos mais genes do que aqueles encontrados, por exemplo, em procariotos, até mais do que os descritos para o genoma humano.
Mas, de fato, existe uma tendência a organismos de maior complexidade em termos de organização dos tecidos, né? Organismos multicelulares terem um número de genes maior do que organismos unicelulares. Mas o que é mais interessante ainda de tudo nessa tabela, e é algo que a gente vai discutir profundamente no próximo slide, é a última coluna, é a densidade de genes. Alguém está se perguntando como que significa a densidade de genes. Densidade de genes pode ser definido como o número de genes médio encontrado em cada mega base de informação genética. Em cada 1 milhão de pares de bases, em média, quantos genes existem nesse organismo? Como vocês veem nessa tabela, nessa coluna, existe muita variação entre espécies diferentes nesse quesito, densidade gênica, tá? Como se calcula a densidade gênica? Bom, basta dividir o número de genes pelo tamanho em megabases do genoma, né? Muito simples. Basta dividir essa coluna por essa para chegar nessa continha aqui. Professor, parece que existe uma tendência de eucariotos possuírem uma alta densidade de genes e organismos eucarióticos multicelulares possuírem uma densidade de genes bem menor. De fato, existe isso e a gente vai ver quais as razões para essa menor densidade de genes no próximo slide, tá bom? Mas segurem essa informação com vocês aí. Então, a densidade de genes no genoma humano é muito, muito menor do que a densidade encontrada numa simples bactéria. Vamos visualizar, de uma forma gráfica, o que significa isso, densidade de genes, nesse slide. Nesse slide existem os genomas representados em forma esquemática de 4 diferentes organismos. Como eu prometi para vocês, nessa disciplina a gente vai focar no ser humano. Então a gente tem aqui, nessa última linha, uma representação de um trecho, de uma fração do genoma humano, compreendendo aí pouco mais de 60 mil pares de bases. O mesmo tamanho de trecho a gente está visualizando nessa linha aqui em relação ao genoma da Drosophila, aquela mosquinha de frutas que é muito utilizada como modelo nas pesquisas biológicas. Esse é um outro organismo modelo, é um eucarioto unicelular, levedura mais utilizada em laboratório, mais estudada, Saccharomyces cerevisiae. E aqui um organismo eucariótico, a bactéria utilizada como modelo e mais estudada em biologia molecular, tem uma grande importância histórica, inclusive, na nossa ciência, tá? Esses 4 organismos profundamente diferentes estão sendo mostrados aqui comparativamente. Os mesmos 60 mil pares de bases de um determinado trecho do genoma desses organismos de forma comparativa, lado a lado, aqui, um em cima do outro. Professor, só existem 60 mil pares de base no genoma desses organismos? Não, a gente está visualizando aqui apenas um trecho desses genomas, tá? De forma comparativa. Como vocês estão vendo, tem cores diferentes aqui representando aspectos diferentes desses genomas. Nós vamos focar agora apenas no que está mostrado aí em verde, que são os genes, tá? Aquela parte do genoma que carrega informações genéticas para a fabricação de produtos gênicos que vão ser utilizados pelo organismo para exercer os seus processos moleculares específicos. Então a gente tem aí genes fazendo parte de diferentes processos, gerando produto gênico que vai fazer parte de diferentes processos na fisiologia da célula ou do organismo. Então a gente vai focar agora apenas na visualização dessas partes em verdes, dos genes, já que a gente está falando de densidade deles no genoma. Primeira informação que salta aos olhos quando a gente compara essas 4 linhas aí, é que a densidade de genes é bastante diferente entre esses 4 diferentes tipos de organismos. Todos vocês conseguem visualizar que o genoma de E. coli é muito denso em genes. Praticamente tudo aí é verde, não tem nada quase que não seja verde. Mesmo esse ponto aqui em laranja é um gene em específico que está sendo mostrado para comparativa entre as 4 espécies, mas é um gene. Praticamente todo o genoma de E. coli é composto por genes, apenas uns pequenos trechos entre os genes não são genes. Sequências entre os genes ou intergênicas são muito limitadas. Em comparação, o genoma humano é um genoma
que tem uma baixa densidade de genes. Veja, nesse mesmo trecho de 60 mil pares de bases, mostrado aqui a título de exemplo, a gente está visualizando apenas esse gene em verde e esse gene aqui em laranja. Todo o resto aqui não é gene, tá? Está mostrado aí em outras cores, incluindo essas porções que a gente vai ver daqui a pouco o que significam, tá? Então, de fato, né, uma característica que difere entre os organismos é a densidade de genes. Nesse trechinho que a gente está visualizando aqui, por exemplo, existem 57 genes no genoma de E. coli, 31 genes no de leveduras, 9 genes de drosófila, apenas 2 genes nesse trecho do genoma humano. Essa comparação que está sendo efetuada. Então, de fato, os genomas dos organismos variam em sua densidade de genes. E a gente vai compreender nos próximos slides qual é a causa dessa variação de densidade. O que faz com que o genoma humano seja menos denso em genes do que o genoma de uma simples bactéria, por exemplo? Ou, que é a pergunta contrária, o que faz com que uma bactéria tenha uma densidade tão grande de genes? Quais os fatores que contribuem para essas diferenças de densidade? São vários os fatores que contribuem para a densidade diferente de genes no genoma de diferentes organismos. Vamos começar com as coisas mais simples, tá? As regiões intergênicas, que são os trechos de DNA entre os genes, variam em tamanho nesses genomas aqui. Todos vocês conseguem ver que as regiões intergênicas no genoma humano, que são essas partes em cinza aqui, são muito grandes, pessoal, em comparação com as regiões intergênicas do genoma de E. coli, que são esses trechinhos pequenos em cinza aqui, entre os genes. Então tem muita região entre genes no genoma humano. É um fato. Uma informação importante que eu não falei para vocês no slide anterior é a seguinte: a gente pode ficar com a falsa impressão de que a densidade de genes varia nesses organismos de forma tão grande porque tem muito mais genes nos organismos do que nos outros, mas não tem nada a ver, né? Existe uma densidade muito grande de genes aqui, mas o número de genes total é muito menor do que o número de genes no genoma humano, que tem uma densidade muito menor. Então não é o número de genes que está em jogo aqui, é o número de genes em relação ao tamanho total do genoma. Então, voltando aqui, tem mais regiões intergênicas e elas são mais longas no genoma humano. Vamos ver um pouco mais em detalhes quais são os tipos de regiões intergênicas, mas vamos começar compreendendo a extensão dessas regiões intergênicas, o quanto as regiões intergênicas contribuem para o tamanho total do genoma. Aqui, ó, como a gente já tinha visto, o genoma humano tem 3 bilhões e 200 milhões de pares de bases, dos quais 2 bilhões são regiões intergênicas, pessoal. Isso é fascinante. A imensa maioria do nosso genoma não compreendem genes que estão mostrados aqui embaixo, que são, como a gente está vendo aqui, apenas 48 milhões de pares de bases do genoma todo. Uma fração considerável são sequências entre os genes, que podem ser divididas nessas 3 categorias aqui. A primeira categoria é talvez a mais fácil de ser compreendida, são as regiões regulatórias do genoma. Os genes têm que ser regulados de algum jeito, né? E essas sequências regulatórias caem nas regiões entre os genes, caem naquelas regiões em cinza que estão mostradas aqui na figura anterior. Essas regiões regulatórias que caem nessas regiões intergênicas não compreendem os genes de fato porque eles não carregam não participam diretamente na fabricação do produto gênico, que, como eu mostrei na aula anterior, pode ser um RNA, pode ser uma proteína em última análise, mas são regiões regulatórias para o funcionamento desses genes. Tem sequências específicas, únicas, funcionando nesse processo de regulação. Então, esse é um tipo de sequência intergênica localizado que compreende esses 2 bilhões de pares de bases. Existem também, pessoal, regiões repetitivas. E as regiões repetitivas são divididas em dois grandes conjuntos. As regiões repetitivas do tipo microsatélites e as regiões repetitivas de maior monta, né, maiores, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Os microsatélites compreendem aí uma fração de 3% do genoma humano. 90 milhões de pares de bases são compreendidas por regiões
de DNA repetitivo. É isso que significa microsatélites. DNA repetitivo com repetições curtas de nucleotídeos, como essas que vocês estão vendo aqui a título de exemplo. Aliás, essa é um tipo de microsatélite muito encontrado no genoma humano. Essas repetições desse mesmo conjunto de duas bases nitrogenadas, CA, 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 repetido milhares, às vezes milhões de vezes, numa determinada região do genoma, num cromossomo em particular. Então, essas regiões são conhecidas como microsatélites, que contêm DNA repetitivo com repetições curtinhas, de 2, às vezes 3 nucleotídeos, tá? Repetidos uma quantidade muito grande de vezes. Não são os únicos tipos de DNA repetitivo, não. Tem DNAs repetitivos desse outro tipo aqui, com repetições maiores. Em geral, maiores do que 100 pares de bases é o motivo da repetição, né? Essas regiões podem estar dispersas entre os cromossomos todos, ou na verdade elas podem vir clusterizadas, quer dizer, várias repetições uma ao lado da outra numa determinada região de um cromossomo. Ou elas podem estar apresentadas no genoma de forma dispersa. Num determinado cromossomo tem uma versão daquela repetição, e aí aquilo se repete num outro cromossomo, numa outra posição, e assim centenas, às vezes milhares de vezes, tá? Não vem ao caso agora, mas quem quiser falar um pouco sobre isso comigo na aula ou na sessão de tira dúvidas, pode vir conversar comigo sobre esse ponto aqui. Muitos desses elementos repetitivos de sequência mais longa no genoma humano são tipos derivados de elementos de transposição ou transposons. Todos vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra aí. Elemento de transposição são trechos de DNA que apresentam algum tipo de mobilidade dentro do genoma. Saem de um lugar do genoma e se transferem para uma outra região do genoma. Muitas dessas regiões repetitivas aqui são elementos de transposição ou foram elementos de transposição no passado, na história evolutiva que derivou o genoma humano que a gente vê hoje em dia, tá? Mas não vem ao caso agora como esses elementos de transposição originaram essas repetições, não. Mas quem quiser conversar comigo na aula pode vir conversar. O que é importante é saber que essas repetições compreendem uma fração muito grande do genoma. Então, dos 3.200 milhões, né, de pares de bases, 1 bilhão e 400 milhões de pares de bases compreendem esses elementos repetitivos, que têm repetições maiores aqui. A gente consegue ver isso numa tabela, né? Essa tabela aqui mostra o complemento do genoma humano que é compreendido por DNA repetitivo. 46% do genoma humano é DNA repetitivo, pessoal, que é incrível, né? Quase metade do nosso genoma tem essas sequências repetitivas que a gente compreende muito pouco, que certamente não são genes, não carregam informações genéticas para a fabricação de um produto gênico com uma função particular específica na célula. A gente ainda está compreendendo quais as funções, se é que existe alguma função para esses elementos repetitivos no genoma humano, mas de fato eles compreendem uma grande fração do nosso genoma. A gente consegue ver os elementos repetitivos nessa figura mostrados em amarelo. Vejam vocês aí, né? Tudo que está mostrado em amarelo são regiões repetitivas. Vejam que as regiões repetitivas acontecem no genoma humano com muito mais frequência do que no genoma de um eucarioto, de um procarioto, por exemplo, como está mostrado aqui na primeira linha, onde a densidade de genes é muito maior. Uma razão para essa densidade ser menor no caso do ser humano é que existem todas essas regiões intergênicas, às vezes com essas regiões repetitivas, que não são genes, tá? Outros organismos apresentam frações, né, de DNA repetitivo de outra magnitude. Por exemplo, Drosophila tem DNA repetitivo bastante, mas muito menos do que no genoma humano, por exemplo. Organismos diferentes possuem, como eu falei, portanto, porcentagens diferentes de DNA repetitivo em seu genoma. Desde muito pouco DNA repetitivo no genoma de procariotos até muito DNA repetitivo no genoma de plantas e no genoma humano, por exemplo, né, de eucariotos multicelulares, considerados, entre aspas, mais complexos. Então, voltando aqui,
Essas regiões intergênicas compreendem uma fração considerável do genoma humano, e é por isso que a densidade de genes é tão mais baixa no genoma humano do que num organismo super compacto, condensado, né? Denso em genes, como é o genoma de um procarioto, onde essas regiões intergênicas são bastante limitadas. Ok, pessoal. Um outro fator que afeta a densidade de genes no genoma são os chamados fragmentos gênicos e pseudogenes. Eles estão mostrados nessa figurinha aqui, ó, tá? Como mostra essa figura, os pseudogenes e os fragmentos gênicos são sequências que têm a ver com genes, pessoal. De fato, tem a ver, são sequências relacionadas no genoma com os genes, mas não são genes. Não fazem parte dessa categoria aqui, que, como eu disse agora há pouco para vocês, gera produtos gênicos, discerníveis, que a célula daí depois utiliza para executar suas funções biológicas. Tá? Existem fragmentos de genes e existem pseudogenes. Compreender o que é um fragmento gênico acho que é mais simples, né? Imaginem vocês que durante a evolução dos organismos, um determinado gene, ao longo do processo evolutivo, pode ser, por exemplo, duplicado. Então, o genoma passa a conter 2 cópias daquele gene. Em um determinado momento, uma das cópias perde um pedaço. Se transforma num fragmento de um gene, quase uma relíquia de um gene que existiu no passado. Esse fragmento gênico não tem função, porque não gera nenhum produto gênico no organismo. É um gene, entre aspas, que não funciona. A gente pode dizer que é um gene bichado, né? Ele não funciona, mas é um fragmento de algo que se parece com um gene. Muito provavelmente naquele organismo, no passado da linhagem evolutiva que derivou aquele organismo, aquela espécie, existia um gene ali, mas ele foi deteriorado, ele foi de alguma forma perdendo suas características funcionais. E hoje nada mais do que um mero fragmento de um gene. Tá? Pseudogenes são uma categoria quase similar à dos fragmentos gênicos, mas para entender o que é um pseudogene, eu vou mostrar aqui nessa figurinha à direita. Tá? A gente vai precisar de alguns elementos para compreender essa figura aí, que vão ser bastante explorados em aulas seguintes, principalmente os processos de transcrição e processamento do RNA. Uma das partes do processamento do RNA é o splicing do RNA. A gente ainda não viu esses dois fenômenos, transcrição e splicing, nessa disciplina, mas eu vou usar de uma forma muito superficial os conceitos relacionados a esses dois fenômenos biológicos para explicar o que é um pseudogene aqui. Vamos imaginar primeiro que existe um gene funcional no genoma de um organismo, tá? Como esse que está mostrado aqui na parte de cima, em azul. Em algum momento do tempo, pessoal, esse gene gera um produto gênico através do processo de transcrição, um RNA, que está mostrado aqui em verde. Pode existir na célula um processo que transforma essa molécula de RNA de volta numa molécula de DNA. Ou, melhor dizendo, a partir de uma molécula de RNA é gerada uma molécula de DNA, contendo o mesmo tipo de sequência de bases nitrogenadas. O nome que a gente dá para esse processo é transcrição reversa, porque se o processo de transcrição origina moléculas de RNA a partir de uma molécula de DNA, o processo de transcrição reversa faz exatamente o contrário. Origina uma molécula de DNA a partir da informação contida numa molécula de RNA. E esse é um fenômeno que pode acontecer de forma muito rara, espúria numa célula, mas pode acontecer. E esse trecho de DNA pode depois ser integrado no genoma do organismo, como está mostrado aqui na parte de baixo. Vejam vocês, essa sequência em azul aqui, ela tem suas origens na sequência de um outro gene daquele organismo, de um gene funcional, que funciona de fato para gerar o seu produto gênico através desse RNA, aqui numa parte do processo que não está nem mostrada nessa figura. Mas esta sequência aqui embaixo, resultante de todo esse processo raro, não é um gene, porque ele não carrega as informações suficientes e necessárias para gerar um produto gênico.
ele permanece ali no genoma integrado como se fosse uma região que carrega uma sequência de bases nitrogenadas muito parecida com a de um outro gene que existe no próprio genoma do organismo, mas não funcional. Existem muitas outras maneiras para esse processo de geração de pseudogenes, que é o termo que a gente dá para essa entidade, serem originados, pessoal. Não é o único processo que origina pseudogenes, esse que está sendo mostrado nessa figura. A gente vai ver um pouco mais sobre a origem de pseudogenes mais à frente nessa disciplina. Mas está sendo exemplificado aqui para vocês com esse processo. A partir de um gene, no processo normal de transcrição é gerada uma molécula de RNA, que seria um produto gênico já, né, desse gene funcional, e aí um processo raro e espúrio converte essa molécula de RNA em DNA, processo chamado transcrição reversa, que uma vez integrado no genoma permanece ali como uma sequência relacionada a um gene, tem uma sequência parecida com a de um gene funcional, mas na verdade não é um gene funcional, porque não carrega os elementos necessários para o seu funcionamento. A gente dá o nome disso, então, a isso a gente dá o nome de pseudogene. Existem muitos pseudogenes no genoma humano, pessoal, que é uma coisa incrível. Existe uma fração considerável de genes que durante o nosso processo evolutivo sofreram esse processo chamado pseudogenização, a origem de pseudogenes. São relíquias do gene, de sequências gênicas, mas que na verdade não funcionam para nada, elas não geram produtos gênicos e, portanto, não podem ser incluídos nessa categoria aqui embaixo, os genes. Então a gente já viu que existem fragmentos gênicos e existem pseudogenes, que são sequências relacionadas a genes. A gente consegue visualizar que isso daqui é algo que se parece com um gene, mas na verdade não são genes de fato. E a presença de grande quantidade de fragmentos gênicos e pseudogenes no genoma humano é um dos fatores que contribuem para a menor densidade de genes no nosso genoma. Que a fração que de fato compreende os genes vai ficando cada vez menor, né, em relação ao total do genoma humano, já que tem toda esse outro conjunto de elementos aqui, pseudogenes, fragmentos gênicos, microsatélites, regiões repetitivas maiores, regiões regulatórias, né? Tudo isso compreendendo regiões intergênicas e assim sucessivamente. Então esse é um outro fator que contribui para a menor densidade de genes no genoma humano. Vocês notaram que existe uma outra caixinha nessa figura que ainda não foi explicada direito, né? Introns, uma palavra bonita, né? Introns, mas que até agora sobre ela a gente não falou nada. Tem um grande sinal de interrogação ali, porque é algo que vocês vão compreender muito bem, de uma maneira muito clara, em aulas futuras desse curso. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês os introns de uma maneira muito superficial e introdutória, mas acho que vai ser útil para todos já terem isso na cabeça antes das aulas futuras em que a gente discutirá os introns e o processamento do RNA, que é onde os introns têm algum tipo de participação, numa aula futura desse curso, tá? Então segurem essas informações sobre os introns que eu vou passar para vocês de forma bem superficial agora, até uma aula futura desse curso. Para compreender o que são os introns, a gente vai primeiro ver de novo essa figurinha que eu apresentei para vocês na aula anterior, que relaciona os processos que ligam as moléculas DNA, RNA e proteína, mais encontrados nas células do nosso interesse, tá? Então, o processo que origina novas moléculas de DNA a partir de moléculas de DNA previamente existentes é o processo de replicação do DNA. A gente vai ver ao longo dessa aula, na segunda parte do vídeo, um pouco mais sobre o processo de replicação de DNA. O processo que promove a origem dos produtos gênicos a partir da molécula de DNA estão mostrados aqui. É uma sequência de processos. O processo que origina moléculas de RNA a partir de DNA é o chamado processo de transcrição. E em alguns genes, esse RNA vai carregar informações para a fabricação das proteínas como produto gênico final, no processo chamado tradução, em inglês aqui, translation. Ignorem, portanto, nesse momento desse slide, as setas tracejadas, não são irrelevantes para nós nesse momento.
Vamos voltar no texto desse slide, onde está descrito aí o que é um intron, de uma maneira muito simples. Introns, pessoal, são interrupções encontradas na sequência de um gene. A gente vai compreender o que são essas interrupções no próximo slide. Mas pode-se dizer, já o que está dito aí entre parênteses, que, em média, no genoma humano, 95% da sequência de um gene, na verdade, compreendem essas interrupções. É incrível, e vocês vão ver bastante sobre isso numa aula futura. Tá? Para a gente compreender onde estão essas interrupções, vamos voltar aqui na nossa representação esquemática mais simplificada do que é um gene e como ele funciona. Então vamos lá, pessoal. Visualizem aqui essa parte em vermelho de um gene, uma sequência de DNA, um determinado trecho do cromossomo, que vai carregar informações para a fabricação de um produto gênico. Como eu disse antes, o produto gênico pode ser uma molécula de RNA. E o processo que transforma a informação contida no gene, no DNA, para a fabricação dessa molécula de RNA é o chamado processo de transcrição. Em alguns casos, para alguns genes, o produto gênico final é uma proteína, não é um RNA. O RNA aqui é apenas um intermediário. A informação contida no gene, na sequência de DNA, é utilizada para a fabricação de uma molécula de RNA, através de um processo de transcrição. Essa molécula de RNA intermediária é chamada mensageiro, pois carrega a mensagem da informação genética que vai ser utilizada em última análise para a fabricação de uma proteína como produto final, através do processo de tradução. No caso dos genes que codificam proteínas, a gente chama a sequência que carrega a informação genética aqui, original, de região codificadora, justamente porque ela carrega o código necessário para síntese em última análise da proteína como produto gênico final. A gente vai ver tudo sobre esses processos aqui mais para frente ao longo dessa disciplina. Mas hoje, em específico, a gente vai estar interessado em entender um pouco melhor como funciona esse processo de origem da molécula de RNA a partir da sequência contida no DNA. Nem tudo é tão simples como está mostrado aqui por essa seta humilde vermelha, tá? Os processos que acontecem aqui representados por essa seta vermelha são múltiplos, pessoal. Várias coisas têm que acontecer aqui ao longo desse caminho, entre a sequência de DNA e a origem do produto de RNA, da molécula de RNA. Um pouco mais detalhado está sendo mostrado aqui esse processo à direita. Vejam só, na parte de cima dessa figura à direita está sendo mostrado o DNA. E vejam que aí aparecem agora as entidades que a gente está querendo compreender com esse slide, os introns. Também existem aqui representados os trechos da molécula de DNA que estão sendo denominados aí exons. Vejam aí, esse gene que está sendo mostrado aqui nessa figura tem um exon 1, um intron 1, um exon 2, um intron 2 e um exon 3. E a gente vai entender muito sobre os exons e os introns e seu papel na origem, né, dos produtos gênicos numa aula seguinte desse curso. O importante para nós é entender o que acontece com os introns ao longo da origem do RNA. A molécula de RNA, uma vez transcrita, originada a partir da molécula de DNA, é tal qual essa que está aqui sendo mostrada na parte do meio desse slide. É quase como se fosse uma reprodução da sequência de bases nitrogenadas da molécula de DNA. Então, ela contém também um trecho aqui equivalente ao exon 1, contém também um trecho aqui equivalente ao intron 1, contém também um trecho equivalente ao exon 2, ao intron 2 e ao exon 3. Como toda molécula de ácido nucleico, essa molécula de RNA tem uma orientação 5', 3'. A gente diz que esse RNA aqui é um RNA imaturo, pessoal. Por que imaturo? Porque alguma coisa vai acontecer com ele, uma maturação desse RNA, um processamento desse RNA, e a gente vai ver tudo sobre esse processamento numa aula futura desse curso. Mas uma das partes do processamento do RNA, dessa maturação do RNA, é a eliminação
desses trechos da molécula de ácido nucleico que compreendem os introns. Aqui representados nessa figura por essas regiões em verde claro. Vejam que ao longo do processo de maturação de sRNA, estas sequências dos introns, ou correspondentes aos introns, são eliminadas. O processo que leva à eliminação dessas sequências é chamado splicing, a remoção dos introns. Agora acho que a gente consegue compreender um pouco melhor o que são os introns. O produto final aqui desse processo é esse RNA maduro, que seria equivalente ao que está sendo mostrado aqui na parte da esquerda dessa figura, tá? Muito bem. Estas sequências dos introns são interrupções no meio do gene. Aqui a gente tem duas interrupções. As partes em verde, que compreendem os exons 1, 2 e 3, são as regiões que de fato carregam informação genética para a fabricação do produto gênico final. No caso aqui, uma molécula de RNA, e eventualmente isso daqui pode ser traduzido numa proteína, se esse for um gene codificador de proteínas. Os introns, pessoal, são sequências de DNA interrompendo o gene, a sequência que de fato carrega a informação genética, que são as sequências em verde. E estas sequências intrônicas, ou dos introns, são eliminadas durante o processamento do RNA, naquele fenômeno de splicing que eu comentei agora há pouco. São removidas interrupções na sequência do gene, interrompendo a sequência de bases nitrogenadas que de fato carregam a informação para a fabricação do produto gênico e que depois são eliminadas uma vez na molécula de RNA, pelo processamento dessa molécula de RNA, né, no fenômeno de splicing. Uma outra visão desse processo, uma outra figura um pouco mais bonita, está sendo mostrada aqui. Aqui a gente vê a dupla fita da molécula de DNA com várias regiões de exons e introns. Então esse é um gene que tem um exon, 2, 3, 4, 5 exons, que são as partes do gene que de fato carregam informação genética para a fabricação da molécula do produto gênico final. No caso desse slide aqui é esse RNA processado. E se isso aqui for um gene que codifica proteínas, esse RNA processado vai ser utilizado para a fabricação de uma proteína correspondente pelo processo de tradução. Mas vejam que a molécula de DNA desse gene tinha introns, 1, 2, 3, 4 introns. Regiões aqui de sequências de bases que interrompem a sequência que realmente interessa no gene, que são os exons. Essas sequências dos introns fazem parte da molécula de RNA imaturo transcrita a partir daquele DNA, que é isso que está sendo mostrado aqui na parte do meio desse slide. Mas os introns são posteriormente removidos na maturação desse RNA através do processo de splicing. De modo que no final, no RNA processado, maduro, aqui no final, a gente tem apenas sequências de bases nitrogenadas correspondentes aos exons, aos 5 exons desse gene que está sendo mostrado a título de exemplo nesse slide. Enquanto que os introns, aquelas sequências que interrompem o gene original, foram removidos. Tá? Percebam que os introns não são removidos da molécula de DNA, não. Eles são removidos das moléculas de RNA, produzidos por transcrição a partir do gene. O gene continua contendo exons e introns. Parece uma coisa super complicada, né? E até difícil de compreender por que funciona dessa maneira tão complicada. Não seria mais simples só ter exons, só ter as regiões que compreendem de fato as informações úteis na fabricação do produto gênico? Por que essas interrupções que adicionam todo esse fator complicador no processo? Porque depois eles têm que ser removidos, não é? A gente vai compreender a função dos introns mais para frente nessa disciplina, pessoal. Por enquanto, tudo o que vocês têm que saber é que os genes do genoma humano podem conter introns, tá? A gente vai voltar um pouco a alguns slides para mostrar de novo aquela figura, tá? Vejam aqui no genoma humano, os introns estão representados em azul. Como vocês veem, os genes podem conter introns. Vamos observar o caso desse gene aqui que está sendo mostrado em laranja, a título de exemplo. O mesmo gene que codifica o mesmo tipo de produto gênico é uma proteína, um tipo de polimerase, não vem ao caso agora qual é esse gene, mas o mesmo tipo de gene está sendo mostrado aqui em Escherichia coli, o procarioto,
em Saccharomyces cerevisiae, que é o nosso eucarioto unicelular, a levedura, em Drosophila melanogaster, nossa mosquinha de frutas, modelo, e no genoma humano. Primeira informação, vejam que o genoma do procarioto não contém introns. Em Saccharomyces, os introns são raros. Em Drosophila, tem introns e alguns até bastante longos. E no genoma humano também. Vamos ver o que acontece com esse gene em laranja em particular. O mesmo gene está sendo mostrado comparativamente aqui nesses 4 organismos. Vejam o gene no genoma humano. A sequência em laranja está toda particionada, está toda fragmentada. Os exons que correspondem a esses trechinhos em laranja estão fragmentados, distribuídos ao longo de uma região aqui do genoma humano. E entre os exons, essas sequências interrompedoras, intervenientes, os introns, mostrados aqui em azul. Então tem um monte de exons nesse gene da polimerase no genoma humano, e entre esses montes de exons em laranja, desse único gene que vai daqui até aqui, existem vários introns em azul. Em Drosophila melanogaster tem 1 exon laranja, 2 exons laranja, 3 exons laranja, 4 exons nesse gene, entre os quais existem 3 sequências intervenientes, os introns, mostrados em azul. Já o gene de leveduras não tem introns e o gene de E. coli não contém introns. Esse gene em particular está sendo mostrado a título de exemplo nesse slide. Então esse também, pessoal, é um fator que contribui para a menor densidade de genes no genoma humano. A presença dessas sequências interrompedoras, intervenientes. Vejam que o número médio de introns nos genes do genoma humano é bem maior, né, do que aquele encontrado em Saccharomyces cerevisiae, na levedura. Em média, os nossos genes contêm 6 introns por gene. Na verdade, alguns genes possuem muito mais introns do que 6, como foi o caso do gene da polimerase que a gente acabou de ver. Tinha um monte de trechinhos em azul naquele gene ali. E agora a gente consegue compreender como esse também é um fator que contribui para a menor densidade de genes no genoma. Vejam tudo aqui em resumo de volta. Os genes em verde. E as sequências que não são genes, todas as outras cores, contribuindo em grande parte no genoma humano para essa menor densidade de genes, porque eles adicionam partes do genoma que não são genes. As sequências intergênicas em cinza, nas quais pode haver sequências repetitivas de diferentes tipos, mostrados aqui em amarelo. Os introns de um gene, que podem estar presentes, mostrado aqui nesses bloquinhos em azul, entre os exons do gene, mostrado em laranja. Esse um gene que está sendo destacado em laranja aqui, para facilitar a nossa comparação. E vejam que em alguns introns aqui pode ter sequências repetitivas também. Vejam que intron gigantesco que tem nessa posição aqui. O intron, esse primeiro intron do genoma, do gene da polimerase no genoma humano, é maior em termos de tamanho do que a sequência do gene da polimerase em E. coli. Vejam que coisa incrível. Então, realmente, os introns podem estar presentes em grande número no genoma humano e bastante longos, inclusive com sequências repetitivas. Então, todos esses fatores, os introns, as regiões repetitivas, que podem ou não estar nas sequências intergênicas, compreendem fatores que afetam a densidade dos genes no genoma, diminuindo essa densidade, como a gente pode observar nos slides anteriores. Todas essas partes que compõem o genoma humano estão sumarizadas nessa figura. Vamos resumir essa figura para completar essa parte do vídeo da aula teórica. O genoma humano compreende 3 bilhões e 200 milhões de pares de bases, nos quais uma grande parcela são sequências que não são genes, regiões intergênicas, por exemplo, que podem ser regiões regulatórias dos genes, podem ser regiões repetitivas, com repetições curtas do tipo microsatélite ou repetições longas. E existem também sequências relacionadas a genes, mas que não são genes. Por exemplo, os introns, que são aquelas regiões que não carregam a informação para a fabricação do produto gênico e que vão ser depois eliminados, removidos durante o processamento do RNA. Fragmentos de genes, relíquias de genes que existiram na linhagem evolutiva que derivou o ser humano, por exemplo. E pseudogenes,
Genes que aparecem a partir de sequências de genes, mas que perderam a sua função, não originam produtos gênicos mais. Tudo isso aqui não são genes. Então vejam que os genes aqui compreendem apenas 48 milhões de pares de bases, do total de 3 bilhões e 200 milhões de pares de bases. É, na verdade, uma fração muito, muito, muito pequena mesmo. Compreendendo, portanto, explicando por que a densidade de genes no genoma humano é tão baixa. Nós temos os nossos 20 mil genes nesses 48 milhões de pares de bases. Mas tem muito mais pares de bases compreendendo esses outros tipos de elementos aqui que não são genes. Nada disso respondeu para vocês, pessoal, por que o genoma humano tem esses elementos, essas sequências intergênicas, essas sequências repetitivas, os introns, os pseudogenes. Isso é algo que está fora do escopo dessa aula. Talvez em alguma outra aula desse curso a gente venha comentar um pouco melhor sobre os porquês. Mas a melhor resposta para isso é o processo evolutivo se deu dessa forma. Existem razões para a gente acreditar que o genoma humano seja organizado dessa forma, aparentemente esquisita, né? Porque os genes, que são o que de fato interessa, compreendem uma pequena parcela do genoma humano apenas, mas a gente acredita que tem uma razão de ser para isso daí. Algo que traz função e benefício não só para o organismo, mas para a nossa própria evolução, tá? E isso vai ficar claro para vocês ao longo desse curso. Bem, pessoal, essa é a primeira parte da aula teórica da disciplina, da segunda aula da disciplina BG 515. Um outro vídeo a gente vai continuar discutindo sobre a estrutura básica do gene e do genoma, mas sob outro ponto de vista. Obrigado.